Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem e com bastante saúde. Nossa videoaula de hoje fará uma revisão a respeito de um conteúdo que nós já abordamos na unidade 2 do livro de língua portuguesa, que são os adjetivos. O que é importante, então, nós nos lembrarmos a respeito dos adjetivos? É importante lembrar, gente, que os adjetivos são uma classe de palavra responsáveis por caracterizar substantivos, correto? E assim como os substantivos, os adjetivos também estão divididos em subclassificações, que nós relembraremos a partir de agora. Nós teremos, por exemplo, os adjetivos simples. São aqueles compostos por uma única palavra, como, por exemplo, legal, americano, francês, correto? Então, adjetivos compostos por uma única palavra são adjetivos simples. Mas lembrem-se de que nós conversamos de que existem alguns adjetivos que são compostos, ou seja, eles são formados por mais de uma palavra. Como, por exemplo, você dizer que uma camiseta é azul bebê ou rosa chiclete. Ou como você dizer que alguém é sul-americano ou surdo-mudo. Todos esses adjetivos são formados por pelo menos duas palavras. Então, eles equivalem a adjetivos compostos, correto? Depois nós vamos ter aqui adjetivos primitivos. Como nós vimos, os adjetivos primitivos são adjetivos que não são formados a partir de nenhuma outra palavra. Ou seja, eles mantêm a sua originalidade. Como, por exemplo, a palavra pobre, a palavra rico ou a palavra forte. Elas não derivam de outras palavras. Depois nós vamos ter adjetivos derivados. Adjetivos derivados são aqueles que são formados a partir de substantivos. Como, por exemplo, a palavra perigoso deriva do substantivo perigo. E a palavra otimista deriva do substantivo, ou melhor, do adjetivo ótimo. Correto? Então, se você tem uma palavra formada a partir de outra, nós teremos um adjetivo derivado. Se isso não acontecer, teremos um adjetivo primitivo. Agora, lembrem-se, pessoal, nós comentamos em sala de aula que em língua portuguesa, em língua inglesa e em língua espanhola, os adjetivos são utilizados para fazer comparação entre as pessoas. Então, nós temos ali 3 graus de comparativo entre os adjetivos. O grau normal, o grau de superioridade e o grau de inferioridade, sendo acompanhado pelo grau superlativo. Correto? Bem, esses graus dos adjetivos indicam para nós a intensidade da característica que eles estão designando. Como, por exemplo, se nós chegarmos à conclusão de que a panela está tão quente quanto lá fora, nós temos aqui um adjetivo de igualdade, tão quanto um ou outro, correto? Nós temos um adjetivo de superioridade, por exemplo, quando dizemos que a panela está mais quente do que o dia lá fora. Então, esse mais do que envolve para nós uma relação de comparação por superioridade. Mas nós poderíamos dizer também que lá fora está menos quente do que na panela. Então, nós teríamos aqui um adjetivo de inferioridade sendo caracterizado pela expressão menos do que. Correto? Depois nós temos aqui os graus superlativos entre adjetivos. Lembra que nós falamos? Temos, por exemplo, o grau sintético. Quando você adiciona o sufixo íssimo no adjetivo. Então, importante viraria importantíssimo. Belo viraria belíssimo. Correto? Depois nós vamos ter aqui o grau analítico. O grau analítico ocorre quando você coloca o advérbio muito junto com o adjetivo. Então, em vez de dizer importantíssimo, você diria muito importante. Correto? Depois nós temos o grau superlativo de superioridade, quando você diz que alguém é mais importante do que outra pessoa. E o de inferioridade, quando você diz que determinada pessoa é menos importante do que uma outra. Correto? Pessoal, é importante relembrar 2 casos especiais de adjetivos que nós temos em língua portuguesa.
Um deles é chamado de adjetivo uniforme, ou seja, é aquele tipo de adjetivo que não varia de acordo com a flexão do substantivo, seja ele masculino ou feminino. Por exemplo, nós temos aqui o adjetivo inteligente. Você vai usar inteligente tanto se você quiser dizer que o menino é inteligente, quanto se você quiser dizer que a menina é inteligente. Então não existe inteligente e inteligento ou inteligenta. Ele não varia de acordo com o gênero do substantivo, certo? Por isso ele é chamado de uniforme. Depois nós vamos ter aqueles tipos de adjetivos que variam de acordo com o gênero. Esses são, então, os nossos adjetivos biformes. Por exemplo, se você quiser dizer que a menina é esforçada ou o menino é esforçado. Então nós temos aqui uma flexão de acordo com o gênero do substantivo. Se for no masculino, ele vai acompanhá-lo, e se for no feminino, ele também vai acompanhá-lo. Lembrando que nós temos alguns casos especiais de adjetivo em que eles exigem uma flexão diferente. Por exemplo, em língua portuguesa não existe bom ou mais bom, tá? É bom ou melhor, tá? Não existe ruim ou mais ruim, é ruim ou pior, correto? Grande não vira mais grande, pelo menos em língua portuguesa não, vira maior. E pequeno não vira mais pequeno, vira menor, correto? Pessoal, com base nessa videoaula, nós teremos algumas atividades que serão realizadas por vocês e elas estão disponíveis tanto na Agenda Edu quanto na plataforma Unoí. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês e até a nossa próxima oportunidade. Obrigado!